Dica de natação, né, pessoal, principalmente pessoal que tem muita dificuldade, né, então é a recuperação da braçada. A recuperação da braçada é aquele momento que o braço está fora d'água, né, então eu trabalho basicamente com dois tipos de recuperação da braçada, né, a recuperação da braçada com o cotovelo alto, né, a recuperação da braçada clássica, né, e a que eu mais trabalho ainda, principalmente com o pessoal que tem muita dificuldade, né, na natação, o NN, por exemplo, é a recuperação com o braço estendido, né, que é o pessoal, né, os nadadores de 50 metros e os nadadores de águas abertas, eles têm utilizado muito, tá certo? Então, a diferença é basicamente, né, quando, né, após eu realizar minha puxada e o meu empurrão final, o braço ele sai, né, a recuperação da braçada com o cotovelo alto, ele sai com o cotovelo flexionado, na flexão de braço, e aí eu realizo a minha entrada da mão na água, puxada, empurrão, e aí eu recupero novamente. Já com o braço estendido, tá certo? Eu realizo o movimento de entrada da mão na água, puxada, empurrão final. No mesmo momento que o braço termina no empurrão final, eu já realizo a minha recuperação da braçada com ele totalmente estendido, extensão do cotovelo. E aí eu já realizo a entrada da mão na água, puxada e empurrão novamente, tá certo? Então, basicamente, entrada da mão na água, puxada, empurrão, recuperação, braço estendido. Puxada, empurrão, braço estendido. Então, todo momento nadando com o braço estendido, tá certo? Né? E a recuperação com o cotovelo alto, né? Então eu vou nadando com o cotovelo alto durante a minha recuperação da braçada. Então observe que os tempos as fases dentro da água, né, de puxada e empurrão são as mesmas para as duas. O que vai diferenciar é que na recuperação da braçada clássica eu vou tirar o cotovelo, tirar o braço, né, e o cotovelo ele vai estar alto, cotovelo alto flexionado. Já no outro, a recuperação da braçada estendida, ele sai completamente estendido. Então eu faço esse movimento, né, fora d'água, né, de catavento. Então puxo, empurro, entra já estendido. Aí só falar aqui um pouco das diferenças das duas e por que eu gosto de trabalhar mais com o braço estendido, né? Então o pessoal que não teve aquela iniciação na natação desde a infância, quando eles começam a aprender a nadar, né, já um pouco mais velho, eles têm uma dificuldade muito grande, né? Então o que é que acaba acontecendo? Né? Alguns erros, né? Uns erros até graves aí durante a natação. Então o pessoal que trabalha com a recuperação do cotovelo alto, né? O principal erro é quando a mão entra na água, o braço cruza. Então o cotovelo ele sai flexionado, quando a mão entra na água ele cruza a braçada, né? E aí acaba tendo um desalinhamento, né? Fica fazendo aquele nado cobra durante a natação. E o segundo erro, e eu digo o principal erro, é no momento quando ele faz a puxada, o empurrão, o braço ele não finaliza a braçada por completo. E aí o que é que faz? Tira o braço antes, não aproveita o momento mais propulsivo da braçada, que é o empurrão final, ele tira o braço antes, e aí com a recuperação da braçada do cotovelo alto, ele já entra a mão na água. Então acontecem esses dois erros. Cruza a braçada e não aproveita o movimento completo. O braço sai antes, porque está toda hora mentalizando essa recuperação da braçada com o cotovelo alto. E aí nada, né, faz aquele nado cobra e não finaliza a braçada tirando o braço antes, né, do empurrão final. Aí o que é que acaba acontecendo? O braço ele entra antes e ele sai antes. Ele não aproveita, né, toda a amplitude do movimento de puxar, empurrar, recuperar, entrada, puxada, empurrão. E aí já quando eu trabalho com o pessoal que tem dificuldade, né, e aí a gente faz os educativos com que eles realmente entrem com a mão na água, já com o cotovelo estendido, né, faz a puxada e empurrão, e
a recuperação da braçada com o cotovelo estendido, né, ele não vai realizar esse erro, né, porque no momento quando ele tira o braço, a mão já entra na água, ele não consegue cruzar a braçada, ele já entra com a mão na posição. Entrada da mão na água, puxada, empurrão, e aí ele finaliza por completo a braçada. A mão vai estendida e ele já entra por completo. Então ele aproveita a amplitude da braçada, né? Ele acaba sendo mais propulsivo, o corpo vai mais para frente, tá certo? Então são basicamente essas duas, né, regras básicas aí da recuperação da braçada. Mas nem tudo são benefícios. Então, a recuperação da braçada com o cotovelo alto, ele é menos lesivo para o ombro. Então, realmente, essa recuperação ela é mais relaxante, tá certo? Já a recuperação da braçada com o cotovelo estendido, ela pode se tornar mais lesiva para o ombro, caso a gente não tenha uma sobrecarga de treinamento, né, de maneira gradual. Então, os educativos que eu costumo passar para o pessoal, eu não passo ali 300, 400 metros, né, de educativo para essa recuperação da braçada com o braço estendido, tá certo? Então, com o cotovelo estendido, tende, né, a exercer uma sobrecarga um pouco maior no ombro, que não acontece com a recuperação da braçada com o cotovelo alto. Mas, pelo que eu tenho visto durante os treinamentos esse ano na condução do NN, né, é perceptível, né, durante a natação do militar, né, que quando ele realiza a recuperação da braçada com o braço esticado, ele desliza mais do que quando ele faz essa recuperação da braçada com o cotovelo alto. Então essa aí é a dica nossa aí de recuperação da braçada, né, basicamente é a quarta fase da natação do nado crawl.